Gente, meu povo lindo e maravilhoso, quem chegou por aqui para conversar comigo hoje? Eu. Andréia! Eu vou contar para vocês o que ela faz daqui a pouco. Mas antes de tudo, você que não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative o sininho para sempre que tiver vídeo novo por aqui, você receber notificação e correr lá para acompanhar tudo fresquinho, novinho, que aqui tudo é feito para você com o maior amor e carinho. Vamos lá, Andréia, vamos dar uma voltinha e vamos conversar. Bora lá. Andréia, meu amor, com o que você trabalha? Digníssima. Com o povo. Eu sou psicóloga. Gente, Tendo os doidos igual eu. Tudo doido. Minha filha, mas quem que é normal hoje em dia nessa terra de meu Deus? Certo? Graças a Deus, hein? Como que é o nome da sua clínica, meu amor? Clínica Santel. Clínica Santel. Fica ali no Ibis ali, pra quem é de Jacareí sabe onde é. Você que tá precisando de uma forcinha aí, meu filho, corre lá na Andréia. Eu falo que psicólogo, psicanálise, essas coisas tudo é utilidade, tinha que ser utilidade pública pra você usar toda semana, certo? Andréia, o que você fazia antes? Ou você sempre sonhou em trabalhar com a parte mais trabalhosa do ser humano, digamos assim? Não, jamais. Na verdade, eu fui fazer psicologia quando eu sempre trabalhei na área da saúde. Eu comecei num consultório médico e lá tinha uma menina que fazia psicologia. Quando eu trabalhei nesse consultório, eu fazia técnica e administração. Então, pra mim, eu ia seguir nessa área de administração mesmo. Tava fazendo um estágio lá e daí tinha uma menina que fazia psicologia e nas horas que não tinha paciente ela estudava e daí a gente foi se interessando ali pelo material dela. E eu tenho um histórico que a minha mãe sempre teve depressão, então eu cresci com a minha mãe na cama, chorando, tendo crises, mais crises. Só que eu nunca entendi, né? Que cuida disso, não sabia. E daí, vendo os textos dela e tudo mais, me interessei pela área e pela surpresa que meu pai, que achou que eu ia seguir na área da administração e trabalhar na fábrica com ele, fui pra psicologia. Meu povo, eu falo que pessoas de coragem é quem cuida, ó, daqui, porque aqui manda todo o resto, gente. E se tem um trem difícil de se entender é a cabeça do ser humano. Por quê? Um é diferente do outro, entendeu? Cada um com a sua dualidade, você conseguir fazer com que isso se encaixe dentro de uma teoria. Fala pra mim. Não, várias teorias, né? Porque dentro da psicologia tem tantas linhas e cada um entende de uma forma e... Vocês viram, né? Nem na psicologia não tem nem certo. Eu, como leigo, eu achava que era uma, então já é várias. Então, pra mim, é um campo a ser totalmente... Eu tô aqui, ó, piso aonde? Falo o quê? Mas, dentro disso, Andréia, o que te levou a abrir uma clínica? Por quê? Além de você cuidar das pessoas, dos seus pacientes, você tem colaborador, certo? Então, na verdade, quando eu fiz a faculdade, eu fui para a área de RH. Então, eu trabalhei em hospital, trabalhei na rodovia, numa empresa, ali eu fiquei 7 anos. E porque eu falava, imagina, eu sou extremamente emotiva, choro com comercial de margarina. O paciente chorou, choro junto, né? Capaz que o consultório, jamais. Só que a vida dá voltas, né? Voltinhas. 7 anos de empresa, engravidei. Aí o senhor Theo pra mudar a minha vida de cabeça pra baixo. E nessa situação, na rodovia, tinha dia que eu ia pro Rio, então eu saía às vezes 5 horas da manhã, chegava 11 horas da noite, com um bebê de 7 meses em casa, não rolava mais. Então o marido que tinha que levar pra escola, que tinha que buscar, então ele tava no meio da reunião 5 horas, tinha que sair pra buscar a criança da escola. E daí ele falou, Andréia, não rola mais não, vamos ter que ver o que a gente faz aí. Vamos ter que nos adaptar. E no CLT a gente acaba ficando preso, né? São 44 horas semanais, apesar de eu ter uma chefe maravilhosa, eu trabalhava numa equipe maravilhosa, era super flexível, mas quando eu ia pro Rio era 4 horas sair, 4 pra voltar e não rolava não. E daí ele me deu um prazo pra eu decidir o que eu ia fazer da minha vida. Nossa, Anderson, que maldoso você. Ele falou, até 1 ano do Theo eu faço essa rotina louca, depois você se vira. E daí na minha área eu tinha essa facilidade de ir pra clínica e montar minha agenda, fazer minha rotina. E daí foi onde eu negociei na empresa, cumpri ali um prazo que eles pediram e fui pro consultório. Só que daí cheguei no consultório sem saber nada, né? Fui pra fazer especialização, tudo. E daí eu aluguei uma sala, onde eu fiz 2 consultórios e subloquei a sala para uma colega.
Então aí começamos nós duas. E por eu já ter trabalhado em plano de saúde, sempre estar na área, eu consegui alguns credenciamentos um pouco mais fácil. Que é o credenciamento de convênio médico. E a gente atende diversos convênios. E daí lá eu comecei a credenciar e tudo mais. Eu, antes de montar a minha, eu atendi um período aos sábados no consultório de uma ex-professora minha. Então eu já peguei um pouco ali como que funcionava o negócio. E por ter trabalhado em plano de saúde, eu sempre conheci a questão de faturamento. Então essa familiaridade com papel e pela administração, eu sempre gostei também. E daí é onde começou a dar certo. Uma amiga conseguiu alguns credenciamentos, algumas amigas perguntaram se podia atender comigo. E ali a gente foi indo, e o negócio foi crescendo. Depois de um ano e meio mais ou menos da clínica, todo mundo tava com a agenda, com os horários tudo preenchido, não cabia, todo mundo queria aumentar os horários e não tinha mais para onde ir. Daí é onde nós nos mudamos pro Ibis. Daí de 2 salas se tornaram 4 salas. E aí foi crescendo. Em meio à pandemia, ao caos, e foi agora, né? Fechados, convênios não liberaram o atendimento online, que é uma prática muito usada hoje, o convênio não liberou. Eita. E daí a gente falou, o que a gente vai fazer na nossa vida? Só que, graças a Deus, na área da saúde, 2 meses na pandemia, eles liberaram pra gente voltar com toda a restrição, voltamos pro consultório. Só que daí o boom deu de todo mundo precisando de psicólogo, né? Então, o que já tava ruim ficou ainda pior. Todo mundo surtou na pandemia, né? Quem não surtou? Você surtou? Claro! Quem que não surtou, até meu hoje. povo? Até hoje. Gente, tô me curando ainda. Faço uso desse profissional quase que diariamente. Ó, todo dia dose homeopática de psicologia na nossa vida. Certo? Aí, olha, vocês acompanharam aqui o raciocínio dela. O que eu sempre falo sobre empreender? Você tem que utilizar de algo que você goste, de algo que você já conheça, para você não otimizar o risco na hora de empreender. O que ela fez? Ela terceirizou esse risco para começar a empreender. Ela foi para a clínica de alguém, começou a criar know-how, começou a captação de cliente e depois ela foi e alugou a sala dela. O nome disso é terceirização de risco. Então você facilita a sua vida, você não necessariamente perde dinheiro já no começo, você tá entendendo? Isso é muito legal quando você consegue ter esse raciocínio. Agora, voltando para a vida particular de Andréia, porque isso é de extrema importância. Para a mulher empreender, gente, não é tão simples, não. Para a mulher empreender é complicado quando ela escolhe ter uma família também. Mesmo quando ela não escolhe ter uma família, ela tem outros tipos de relacionamento. Agora, quando envolve um pequeno, como ela falou lá no começo, que ela era CLT e ela teve que abrir mão, por quê? Por conta da gravidez, depois do nascimento e depois das demandas de tempo que se tem uma criança. Como que você hoje consegue colocar sua vida de Andréia, esposa, mãe, e da psicóloga Andréia, empreendedora, dona e também cuidadora dos profissionais que trabalham com você, se encaixe? Porque o dia tem 24 horas para todo mundo. Por isso que a gente acorda às 5 pra ir pra academia, né? E morre no dia. Entendeu? A minha facilidade hoje, a questão assim, então o Theo ficou doente, a escola me liga que a criança tá com febre, eu desmarco minha agenda e vou cuidar dele. Então assim, eu tenho essa facilidade, mas eu acabo, entre aspas, trabalhando das 8 às 5 do mesmo jeito no consultório. Então, eu deixo lá uma manhã livre, que é onde eu faço minhas coisas particulares, mas praticamente eu trabalho fisicamente lá na clínica todos os dias. Então, acordo 5 horas da manhã para conseguir treinar, porque daí à noite eu sou exclusivamente do Theo e do marido. Mas daí eu largo ele na escola lá, assim, 7h30 mais ou menos, e já vou pro consultório e começo a atender. Só que daí tem essa facilidade, né? A gente desmarca remaneja um horário, o paciente avisou que ia faltar, puxa o outro, então a gente consegue ter essa facilidade na agenda. E o que mais? E fora a parte administrativa do consultório, que muitas vezes eu não consigo dar conta 100% ali. Tem as meninas que me ajudam muito ali da recepção, agendamento. Só que a parte do faturamento, até mesmo por eu gostar de fazer isso, que foi meu segundo emprego, eu gosto do faturamento. Então eu acabo centralizando um pouco dessas coisas em mim, acabo ficando esgotada, mas eu gosto muito de fazer, me dá um prazer em ter um negócio que é começo, meio e fim. Porque a terapia não tem começo, meio e fim, né? Cada dia é uma surpresa nova. Para todos sempre, amém.
né? O paciente chegar e não tem nada pra falar, é o dia que vai chorar e a gente vai abrir tudo. Então tem essa questão. Então ali eu acabo, às vezes, à noite. Ontem foi o dia. Deu 8h30, que é o horário do Theo dormir, falei com o marido, vai colocar ele pra dormir, que ainda tem que terminar a questão ali administrativa. E fiquei ali até 10 horas trabalhando de casa. Então, assim, eu saio do consultório às 5, mas eu continuo, às vezes, até meia-noite trabalhando. Porque é prontuário, é faturamento, é a parte administrativa em geral da clínica. Então, não acaba só ali no atendimento em si, né? Gente, esse é um ponto muito importante de você, mulher que pretende empreender. Você que vai sair da CLT e pretende ter seu próprio negócio, e pretende empreender de autônomo, certo? Mesmo que você não pretenda ter colaborador, você pretenda ser autônomo, você tem que pensar o seguinte: a nossa vida de empreendedora, ela não é 8 horas de trabalho como acontece dentro de um CLT. Você tem que visar o crescimento da sua empresa, você tem que visar a manutenção da sua empresa, você tem que visar a qualidade. E quando se tem colaborador, só aumenta as obrigações da gente que lidera, certo? Porque eu sempre falo assim, quem lidera é uma locomotiva. Se tá leve para você, é porque alguém tá puxando. Você tá me entendendo? Então você que empreende, venha, mas venha com muita vontade. Por isso que eu falo, procure algo que você ame, que você goste muito. Porque igual ela falou, ela adora a rotina administrativa. Então para ela ficar até meia-noite fechando, pode ser cansativo? Com certeza. Mas não deixa de ser prazeroso, porque é como criar um filho. Dá trabalho, mas ama. Tá entendendo? E Andréia, finalizando esse nosso bate-papo, que eu adorei. Hoje, você acha que na fase que a gente está passando, qual o grau de importância tem um psicólogo na vida das pessoas? Porque você, sendo da área, eu acho assim que você pode falar assim, essencial, com certeza. Mas qual é o ponto hoje que você acha que nós, seres humanos, leigos, você pode mais ajudar, sabe? Então, assim, hoje aumentou muito. Então, como eu tava falando na pandemia a gente precisou aumentar a sala, né? Então, a gente começou com 2, virou 4, na pandemia virou 6, e há 15 dias atrás virou 8. Graças a Deus. Então, assim, tem aumentado cada dia mais essa procura. Assim, a queixa principal é a ansiedade. Então, assim, muita gente com ansiedade, muita. Uma coisa, eu falo, cada dia aumenta mais e mais e mais. As crianças, então, cada dia mais aí no celular, tablet, acaba prejudicando muito aí o desenvolvimento. Eu não atendo crianças, então tem ali da minha equipe o pessoal que atende criança, eu fico ali com adolescente e adultos. Mas é de extrema importância, porque às vezes a gente acha, tô muito triste, tô me sentindo mal, tô com aquela crise de ansiedade, tô com aquela falta de ar, ou dor no peito, eu vou procurar um cardiologista, eu vou procurar qualquer outro médico, mas eu não assumo que realmente eu tô com aquela sobrecarga, que aquilo de fato é uma ansiedade, que eu preciso de ajuda. Os homens principalmente, então assim, o volume maior é de mulher, mas o homem assumir que ele precisa de ajuda de um profissional é muito difícil. Aumentou bastante? Aumentou, mas ainda as mulheres predominam ali na hora de pedir ajuda. Mas começou a ter qualquer sintoma, eu falei para o paciente, se você tiver diabetes, você vai tomar insulina pro resto da vida. Se você tiver pressão alta, você toma remédio pro resto da vida. Mas tá com problema psicológico que a gente precisa ir pro psiquiatra para entrar com medicação, daí eu não quero. Gente, olha, não fique boicotando os seus sentimentos, não fica retendo, sabe? Procure a ajuda de um profissional. E essa pergunta pode parecer meio assim, mas é lógico que ela vai falar que precisa, ela trabalha na área. Gente, da mesma forma que você precisa se alimentar todo dia, senão você morre, você precisa cuidar do seu cérebro, do seu emocional igual. Porque um corpo, ele é composto de corpo, mente e espírito. Então zele pelo seu bem-estar, não só da sua alma, não só do seu corpo, mas do seu psicológico, que é ele que vai mandar na sua vida, viu? E por isso que eu fiz essa pergunta para ela, para você entender a importância que tem você não abafar, não enterrar os seus sentimentos dentro de você, porque depois ele vai aflorar muito maior. E hoje, muita gente, a área da psicologia é muito conhecida. Na época que eu me formei, que eu fui estudar, eu falava, gente, o que eu vou fazer? O consultório era uma coisa muito distante. Minha mãe, quantas vezes ela teve crises e mais crises, manteve o quadro de depressão, que a gente levava ela no psiquiatra, entrava com medicação e pronto. Mas entrou com medicação, mas a raiz ali não foi cuidada, não foi tratada.
Então, por isso que ela teve diversos quadros. Tanto que hoje ela tem depressão crônica e vai tomar remédio pro resto da vida. Mas na época lá, ela tava deitada na cama chorando, eu criança deitava do lado dela e ficava vendo. Mas a gente não sabia, não tinha o conhecimento de levar pra uma terapia, de entender de fato o que acontecia, não. Então hoje, psicologia, tem um psicólogo. É muito mais conhecido pela população do que antigamente, né? 15 anos atrás, né? Porque eu tenho 20 aninhos. Coitado, pronto. Ai, gente, sonho meu. Isso não nos pertence mais, amiga. Mas estamos numa fase excelente. Foi um prazer ter você comigo, viu? Adorei esse nosso bate-papo, adorei. Você que quer empreender nessa área, pode chamar ela aqui que ela pode te ajudar demais, tá? Você que não se inscreveu, se inscreva aí no canal, que logo mais tem muito mais bate-papo extremamente enriquecedor por aqui, viu? Um beijo pra você, Andréia. Obrigada. Um beijo, gatíssima. Precisar de terapia, vai pra clínica. Vai pra Se clínica. é profissional e quer trabalhar com a gente, Vai pra faz clínica. contato também que a gente tá lá. De qualquer jeito, vai pra clínica. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.